Neste exato momento em que você ouve estas palavras, algo está acontecendo no mundo espiritual que seus olhos não podem ver, mas que seu espírito já sente. Algo grandioso está se movendo nos lugares celestiais. Algo que vai sacudir as estruturas da sua vida, derrubar fortalezas que pareciam inabaláveis e abrir caminhos que nenhuma mente humana jamais poderia imaginar. Porque hoje, nesta hora marcada por Deus, os 3 arcanjos do Altíssimo, Miguel, Gabriel e Rafael, estão entrando em batalha a seu favor. E eu preciso que você entenda o peso, a profundidade e a seriedade daquilo que está prestes a acontecer na sua vida. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi coincidência, não foi o algoritmo, não foi a sorte. Foi a mão soberana de Deus que direcionou seus passos até este exato momento. Porque Ele tem uma palavra urgente, poderosa e transformadora para depositar no seu coração. Uma palavra que vai mudar completamente a forma como você enxerga suas batalhas, seus medos, suas angústias e seus impossíveis. Respire fundo agora, acalme sua mente, silencie tudo ao seu redor, porque o Espírito Santo está se movendo neste instante e Ele quer falar diretamente com a sua alma. E antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo, e eu te peço com o coração aberto diante de Deus. Pare agora, só um instante, e faça algo que pode parecer simples, mas que carrega um peso espiritual enorme. Aperte o botão de curtir neste vídeo agora mesmo, porque quando você curte, o algoritmo entende que essa palavra tem valor e a entrega para outras pessoas que estão neste momento clamando por um toque de Deus. Pessoas que choram escondidas, que estão à beira de desistir e que precisam ouvir exatamente o que você está ouvindo agora. Inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações para que todos os dias, sem falta, uma mensagem como esta chegue até você, te fortaleça, te levante e te lembre de que Deus nunca abandona os seus filhos. Escreva agora nos comentários aqui, embaixo, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração neste momento. Pode ser uma palavra, uma frase, um pedido de oração, um testemunho, porque o seu comentário não é apenas um texto na tela, é uma semente profética que vai alcançar outra alma que está lendo ali embaixo, desesperada por uma resposta de Deus, e talvez a sua palavra seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. E compartilhe este vídeo agora com aquela pessoa que veio ao seu coração enquanto eu falava, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que você sabe que está passando por uma tempestade. Mande para ela, porque Deus pode estar usando as suas mãos para resgatar uma vida. E se em algum momento desta mensagem o seu coração sentir o desejo de semear para que esta obra continue alcançando milhares de lares todos os dias, saiba que o Pix do canal está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E cada oferta semeada com fé e gratidão é uma semente que Deus multiplica, porque quem sustenta a pregação da palavra é parceiro direto de cada milagre, cada cura e cada vida transformada que essa mensagem produz. Deus vê o seu coração e honra quem coopera com a sua obra. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você tem passado por dias difíceis. Eu sei que tem noites em que o travesseiro conhece suas lágrimas mais do que qualquer pessoa ao seu redor. Eu sei que há batalhas invisíveis sendo travadas contra a sua mente, contra a sua paz, contra a sua família, contra as suas finanças, contra os seus sonhos. E talvez você já tenha chegado ao ponto de se perguntar se Deus realmente se importa, se Ele realmente está vendo o que você está enfrentando, se aquelas promessas que Ele fez ainda são válidas para a sua vida. E é exatamente por isso que eu preciso te dizer com toda a autoridade que vem do trono de Deus: sim, Ele se importa. Sim,
Ele está vendo cada lágrima, cada suspiro, cada noite em claro, cada oração que parecia não ter resposta. E hoje, neste momento kairos, neste tempo determinado pelo próprio Deus, Ele está enviando seus guerreiros celestiais mais poderosos para lutar ao seu lado. A Bíblia diz em Salmo 91, versículos 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Essa promessa não é genérica, não é distante, não é para outra pessoa. Ela é para você, aqui e agora, nesta hora sagrada, em que o céu está se abrindo sobre a sua vida. Mas espere, há algo que você precisa saber antes de continuarmos, algo que o Espírito Santo me mostrou e que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre o que está acontecendo na sua vida neste exato momento. Quando falamos dos 3 arcanjos, não estamos falando de figuras distantes da teologia. Não estamos falando de personagens de histórias antigas. Estamos falando de seres celestiais reais, poderosos, investidos de autoridade divina, que operam sob as ordens diretas do Deus Todo-Poderoso. E cada um deles tem uma missão específica que se conecta diretamente com aquilo que você está vivendo agora. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o arcanjo guerreiro, o comandante dos exércitos celestiais. Aquele que lidera batalhas nos lugares espirituais contra principados e potestades das trevas. E quando ele entra em combate, nenhuma fortaleza do inimigo permanece de pé, nenhuma cadeia resiste, nenhum gigante sobrevive. Gabriel, cujo nome significa força de Deus ou homem de Deus, é o mensageiro celestial, aquele que traz anúncios divinos, revelações, direção e propósito. Foi ele quem anunciou a Maria que ela geraria o Salvador do mundo. Foi ele quem trouxe a Daniel a interpretação das visões proféticas. E quando Gabriel fala, o impossível se torna decreto do Altíssimo. Rafael, cujo nome significa Deus cura ou medicina de Deus, é o arcanjo da cura, da restauração e da provisão divina, aquele que toca as áreas mais feridas da nossa vida, que restaura o que foi destruído, que cura o que a medicina humana declarou incurável, que reconstrói o que o inimigo tentou demolir. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Não é apenas uma mensagem, não é apenas mais um vídeo. Isto é uma intervenção celestial na sua vida, porque Deus está mobilizando todo o céu a seu favor neste momento. O profeta Eliseu, quando estava cercado pelo exército inimigo, disse ao seu servo em 2 Reis 6, 16, 17: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então orou para que os olhos do servo fossem abertos, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Meu irmão, minha irmã, eu estou orando agora para que os olhos do seu espírito sejam abertos, para que você enxergue além das circunstâncias, além dos problemas, além das dívidas, além das enfermidades, e veja que o Deus que está do seu lado é infinitamente maior do que qualquer coisa que está contra você. Pare um instante, coloque a mão no peito, sinta seu coração batendo. Cada batida é uma prova de que Deus não desistiu de você, de que Ele ainda tem planos grandiosos para a sua vida, de que a história não acabou, de que o capítulo mais glorioso ainda está por ser escrito. Talvez você esteja se perguntando por que eu estou falando com tanta urgência, por que há tanta intensidade nesta palavra, e a resposta é simples: porque o Espírito Santo me mostrou que há pessoas ouvindo esta mensagem que estão à beira de desistir, que estão no limite, que estão prestes a jogar tudo para o alto, e Deus está dizendo neste momento que Ele não permitirá que você caia, que Ele não permitirá que o inimigo destrua aquilo que Ele mesmo plantou na sua vida.
Isaías 41:10 declara com poder inabalável: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas não são palavras vazias. Essas são palavras carregadas do DNA do próprio Deus. Palavras que carregam em si o poder de criar universos, de abrir mares, de fechar bocas de leões, de transformar desertos em rios de água viva. Agora deixe-me aprofundar algo que vai tocar diretamente na sua situação atual. Porque eu sei que muitos de vocês estão enfrentando batalhas que ninguém ao redor compreende, batalhas que acontecem no silêncio do seu quarto, na solidão do seu coração, nas madrugadas em que o sono não vem e a angústia parece sufocante. Existem pessoas ouvindo esta mensagem que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra pensamentos de fracasso, contra a sensação de que não são suficientes, de que não são amados, de que não têm valor. E é exatamente neste ponto que o arcanjo Miguel entra em cena, porque essas mentiras, esses pensamentos destrutivos, essas vozes que tentam te convencer de que você não tem saída, elas não vêm de Deus, elas vêm do inimigo. Elas são ataques espirituais estrategicamente direcionados para te paralisar, te enfraquecer e te impedir de alcançar aquilo que Deus preparou para você. Em Daniel capítulo 10, quando o profeta Daniel jejuou e orou por 21 dias, um anjo veio até ele e revelou que desde o primeiro dia da sua oração, Deus já havia ouvido e respondido. Mas o príncipe da Pérsia, um principado demoníaco, havia resistido por 21 dias, até que Miguel, o grande príncipe, veio para ajudar. Entenda a profundidade disso. A sua resposta já foi enviada. A sua vitória já foi decretada. O seu milagre já foi despachado do trono de Deus. Mas há uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores. E é por isso que hoje, neste momento, Miguel está sendo enviado com todo o poder e autoridade celestial para destruir cada barreira, cada resistência, cada fortaleza que tem impedido as bênçãos de Deus de chegarem até você. O que estou prestes a compartilhar agora é algo que vai chocar muitas pessoas, porque revela uma verdade espiritual que poucos pregadores ousam ensinar, mas que está claramente registrada nas Escrituras. Quando Deus decide intervir na vida de alguém, Ele não faz isso de forma parcial ou incompleta. Ele envia o arsenal completo do céu. Em Hebreus 1:14, a Bíblia pergunta: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso significa que os anjos de Deus, incluindo os poderosos arcanjos, estão em atividade constante a favor dos filhos de Deus. E quando 3 arcanjos entram em batalha simultaneamente, algo extraordinário está prestes a acontecer. Miguel está lutando para destruir as fortalezas que te prendem. Gabriel está trazendo a mensagem e a direção que você precisa para o próximo passo. E Rafael está curando as feridas que o caminho deixou em você. Sinta o peso dessa revelação. Não passe por cima dessas palavras como se fossem apenas informação. Deixe que elas penetrem no mais profundo do seu ser. Porque isto é uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra que está sendo liberada diretamente do trono de Deus para a sua situação específica. Eu me lembro de um momento na minha vida em que tudo parecia desmoronar. Quando as dívidas se acumulavam, a saúde estava fragilizada e os relacionamentos mais importantes se despedaçavam. Eu me encontrei de joelhos no chão do meu quarto, chorando, perguntando a Deus se Ele ainda estava lá. E naquela noite, no meio daquela escuridão, eu senti uma presença tão real, tão avassaladora, que palavras humanas não conseguem descrever.
Era como se o próprio Deus tivesse entrado naquele quarto e envolvido meu corpo quebrantado com seus braços eternos, e no silêncio daquela madrugada, ouvi o Espírito Santo sussurrando: Filho, eu nunca te abandonei. As batalhas que você enfrenta não são maiores do que o meu poder, e eu já enviei meus anjos para lutar a sua batalha. Naquela noite algo mudou, algo se quebrou no mundo espiritual. E nos dias seguintes vi portas se abrirem que pareciam permanentemente fechadas. Vi provisão chegar de lugares inesperados. Vi cura onde a medicina havia desistido. E hoje te digo com toda a convicção: o mesmo Deus que fez isso por mim está fazendo isso por você neste momento. Talvez neste exato momento seus olhos estejam marejados, talvez seu coração esteja acelerado. Talvez você esteja sentindo algo que não consegue explicar, um calor no peito, uma emoção que brota de dentro, uma certeza inexplicável de que algo está mudando. Não ignore isso. Esse é o Espírito Santo confirmando esta palavra no seu coração. É Ele dizendo que sim. Esta mensagem é para você. É Ele dizendo que o tempo de sequidão acabou, que o tempo de espera prolongada está chegando ao fim, que um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação espiritual está se iniciando agora na sua vida. O profeta Joel declarou no capítulo 2, versículos 25 e 26. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que satisfez maravilhosamente convosco. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Deus está prometendo restituição. Tudo aquilo que o inimigo roubou, destruiu, consumiu e devorou vai ser restaurado, multiplicado e devolvido com juros celestiais, porque o nosso Deus não é um Deus de perdas. Ele é o Deus de restituição, de restauração, de recomeços gloriosos. Mas eu preciso ser honesto com você sobre algo muito sério, algo que muitos preferem não ouvir, mas que é essencial para que esta palavra produza fruto na sua vida. A batalha espiritual é real. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes culpamos as pessoas, as circunstâncias, a economia, o governo, a família, mas a raiz dos nossos maiores conflitos é espiritual. Quando você entende isso, quando seus olhos espirituais são abertos para essa realidade, tudo muda, porque você para de lutar contra as pessoas e começa a lutar contra os verdadeiros inimigos. E quando você luta com as armas certas contra os inimigos certos, a vitória é inevitável. É por isso que Deus está enviando Miguel com sua espada flamejante para cortar cada corrente, cada laço, cada armadilha que o inimigo armou no seu caminho. É por isso que Gabriel está trazendo clareza, direção e revelação para que você saiba exatamente qual passo dar. É por isso que Rafael está derramando o óleo da cura sobre cada área ferida da sua vida. Silencie o coração agora, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou. Eu quero que você imagine, com os olhos da fé, uma cena que está acontecendo neste momento no mundo espiritual. Imagine os portais do céu se abrindo. Imagine uma luz tão intensa que faz o sol parecer uma vela. Imagine o arcanjo Miguel descendo com uma espada de fogo, que brilha como 1000 relâmpagos. Atrás dele vem Gabriel, com um pergaminho selado que contém os decretos de Deus para a sua vida. E ao lado deles vem Rafael, com um manto de cura, que quando toca qualquer enfermidade, qualquer dor, qualquer ferida, instantaneamente restaura. Essa não é ficção,
Essa é a realidade espiritual que está se desdobrando sobre a sua vida neste momento. A Bíblia está repleta de exemplos em que Deus enviou seus anjos para intervir na vida dos seus filhos. Livrou Daniel da cova dos leões. Livrou os 3 jovens hebreus da fornalha ardente. Livrou Pedro da prisão. Livrou Paulo do naufrágio. E hoje, nesta hora, Ele está livrando você de toda opressão, de toda enfermidade, de toda escassez, de todo medo que tem te paralisado. Eu preciso falar agora especificamente com alguém que está ouvindo esta mensagem e que tem enfrentado uma batalha feroz na área financeira. Você tem trabalhado, se esforçado, feito tudo ao seu alcance, mas parece que o dinheiro some, que as contas se multiplicam, que sempre falta, que as portas parecem fechadas. Eu sei como isso é frustrante, eu sei como isso pode destruir a autoestima, afetar os relacionamentos e até abalar a fé. Mas ouça o que o Espírito Santo quer te dizer. Há um espírito de miséria, um principado de escassez que tem operado contra a sua vida financeira. E hoje, com a autoridade do arcanjo Miguel, essa fortaleza está sendo derrubada. A Bíblia diz em Malaquias 3, 10, 11: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Deus está repreendendo o devorador na sua vida financeira neste momento. Ele está abrindo janelas do céu sobre você e eu decreto em nome de Jesus que a partir de hoje novas fontes de provisão vão surgir. Portas de oportunidade vão se abrir, dívidas vão ser canceladas e a abundância do Senhor vai transbordar na sua casa. Agora eu preciso falar com alguém que está enfrentando uma enfermidade no corpo, algo que os médicos disseram que não tem cura, algo que tem roubado sua qualidade de vida, sua alegria, sua esperança. Meu irmão, minha irmã, o arcanjo Rafael está se movendo a seu favor neste momento. E eu preciso que você entenda que o Deus que formou cada célula do seu corpo tem o poder de restaurar, regenerar e curar qualquer enfermidade. Jesus disse em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse apenas os que estão cansados emocionalmente. Ele disse todos, incluindo aqueles que estão cansados de lutar contra a doença, cansados de tratamentos, cansados de ouvir diagnósticos negativos. Eu declaro sobre a sua vida agora que a mão de Deus está tocando cada órgão, cada sistema, cada célula do seu corpo e que o poder sobrenatural do Altíssimo está restaurando aquilo que a enfermidade destruiu. Não importa o nome da doença, não importa o que os exames dizem, não importa o prognóstico médico, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que trouxe Lázaro de volta dos mortos depois de 4 dias. É o Deus que curou leprosos, devolveu a visão aos cegos e fez paralíticos andarem. O mesmo poder que operou na época de Jesus está operando agora na sua vida. Há algo profundamente transformador que eu preciso compartilhar antes de prosseguirmos. Algo que o Espírito Santo tem impresso no meu coração com uma urgência que não consigo ignorar. Nós vivemos em uma geração que se acostumou com a superficialidade espiritual, que se contenta com migalhas quando Deus preparou um banquete, que vive na porta do templo quando poderia estar no Santo dos Santos. Muitos cristãos estão vivendo uma fé morna, acomodada, ritualista, uma fé de domingos e feriados, uma fé que não transforma, não confronta e não liberta, e Deus está cansado disso. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, registra uma das palavras mais impactantes de Jesus. Assim,
porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso não é condenação, isso é amor em sua forma mais pura. É o amor de um pai que se recusa a ver seus filhos vivendo abaixo do potencial para o qual foram criados. Deus não te criou para a mediocridade. Ele não te resgatou do pecado e da morte para que você vivesse uma vida apática e sem propósito. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para ser mais do que vencedor por aquele que te amou. E o primeiro passo para entrar nessa dimensão é abandonar a mornidão e se entregar completamente ao fogo do Espírito Santo. Eu sei que isso confronta, eu sei que isso incomoda, mas é exatamente isso que o arcanjo Gabriel está trazendo a você neste momento, uma mensagem que não acaricia os ouvidos, mas que transforma o coração. Gabriel não traz mensagens suaves e confortáveis. Gabriel traz decretos divinos, anúncios que mudam destinos, palavras que alteram o curso da história. Quando ele apareceu a Maria, disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo." Parece uma mensagem simples, mas aquela palavra transformou uma jovem humilde de Nazaré na mãe do Salvador do mundo. Quando ele apareceu a Zacarias, anunciou que o filho que nasceria seria o precursor do Messias, João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor. E hoje, Gabriel está trazendo um anúncio para a sua vida. É tempo de mudança, é tempo de transição, é tempo de deixar para trás tudo aquilo que te prendeu, te limitou e te impediu de avançar. Não sei o que isso significa especificamente para você. Pode ser um emprego que não te pertence mais, um relacionamento que tem te envenenado, um hábito que tem te escravizado, um lugar que não é mais o seu lugar. Mas eu sei que o Espírito Santo está falando diretamente ao seu coração neste momento, revelando exatamente o que precisa ser deixado para trás, para que o novo possa vir. Você sente o que está acontecendo dentro de você neste momento, porque algo está mudando enquanto você lê estas palavras. Algo está se quebrando, algo está se soltando. Correntes que estavam presas por anos estão sendo cortadas pelo fio da espada de Miguel. Mentiras que você acreditou por décadas estão sendo expostas pela luz da verdade que Gabriel está trazendo. Feridas que você carregava como parte da sua identidade estão sendo curadas pelo toque restaurador de Rafael. Isto é real, isto está acontecendo agora, e eu preciso que você se posicione em oração comigo, porque chegou o momento de clamar, de decretar, de tomar posse daquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Ore comigo agora, em voz alta, com toda a fé que existe dentro de você. Diga comigo: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono neste momento com o coração aberto e a alma sedenta da Tua presença. Eu reconheço que estou em uma batalha que vai além do que meus olhos podem ver, mas eu confio que Tu és maior do que qualquer inimigo, maior do que qualquer enfermidade, maior do que qualquer escassez, maior do que qualquer medo. Eu peço que o arcanjo Miguel lute a minha batalha hoje, que sua espada de fogo destrua cada fortaleza, cada corrente, cada principado que tem operado contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha saúde, contra as minhas finanças. Eu peço que o arcanjo Gabriel me traga a tua mensagem, a tua direção, a tua revelação, que eu saiba exatamente qual caminho seguir, qual decisão tomar, qual passo dar. Eu peço que o arcanjo Rafael toque meu corpo, minha mente, minhas emoções e cure cada enfermidade, cada trauma, cada ferida que o caminho deixou em mim. Senhor, eu creio que este é o meu momento, que este é o tempo que Tu determinaste para a minha virada, para a minha restauração, para o meu novo começo. Eu recebo, pela fé, tudo o que Tu estás liberando sobre mim, nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você orou com fé, algo já começou a se mover no mundo espiritual a seu favor. Anjos já estão em movimento.
decretos já foram estabelecidos, portas já estão sendo abertas. Mas eu preciso que você entenda que esta é apenas a primeira camada do que Deus quer fazer na sua vida hoje, porque há revelações ainda mais profundas que o Espírito Santo quer trazer. Há verdades que vão destruir paradigmas e construir uma fé inabalável dentro de você. Não saia daqui, não se distraia, não permita que nada tire o seu foco, porque o melhor ainda está por vir. Vamos falar agora sobre algo que a maioria dos cristãos não entende. Algo que está diretamente ligado ao motivo pelo qual tantas orações parecem não ser respondidas, pelo qual tantas pessoas oram e oram, mas não veem resultado. O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 2: Nada tendes, porque não pedis. E no versículo 3 completa: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Há uma diferença abismal entre orar e clamar, entre pedir e decretar, entre murmurar palavras e liberar fé. Muitos cristãos oram com a boca, mas duvidam no coração. Pedem a Deus, mas não creem que Ele vai responder. Clamam por vitória, mas já se prepararam para a derrota. Isso é exatamente o que o inimigo quer. Que você mantenha uma religiosidade vazia, uma fé sem substância, uma oração sem poder. Mas Jesus disse em Marcos 11, 24, Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A chave não é apenas pedir, a chave é crer que já recebeu, é ter a ousadia de agradecer antes de ver, de louvar antes de ter, de declarar vitória mesmo quando as circunstâncias gritam derrota. Isso me leva a uma verdade que poucos pregadores compartilham, mas que pode revolucionar completamente a sua vida de oração. Quando Daniel orou e jejuou por 21 dias, ele não sabia que no primeiro dia a resposta já havia sido enviada. Imagine 21 dias de angústia, de dúvida, de perguntas sem resposta, quando na realidade o céu já havia se movido desde o primeiro instante. Quantas vezes você está vivendo os seus 21 dias, lutando, chorando, questionando, sem saber que a resposta já está a caminho, que os anjos de Deus já estão em movimento, que a vitória já foi decretada nos lugares celestiais? O que atrasou a resposta de Daniel não foi a falta de fé, não foi o pecado, não foi a indiferença de Deus, foi a resistência espiritual nos lugares celestiais, uma batalha que Daniel não podia ver, mas que era absolutamente real. E foi Miguel, o arcanjo guerreiro, quem rompeu essa resistência e permitiu que a resposta chegasse. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. As respostas que você tem esperado, os milagres que você tem clamado, as portas que você tem batido, elas não foram negadas. Elas estão sendo desbloqueadas neste momento pela intervenção dos arcanjos de Deus. Eu quero que você reflita sobre algo profundamente pessoal agora. Pense na situação mais difícil que você está enfrentando, aquela que tira o seu sono, aquela que faz seu estômago apertar de ansiedade, aquela que parece não ter solução humana. Agora eu quero que você imagine Deus olhando para essa mesma situação do trono celestial. Para você, parece um monstro gigante, invencível, aterrorizante, mas para Deus é menor do que um grão de areia diante de um oceano infinito. A diferença entre a sua perspectiva e a perspectiva de Deus é o que determina se você vai viver em vitória ou em derrota. Porque quando você começa a ver suas batalhas pelos olhos de Deus, elas instantaneamente perdem o poder de te intimidar. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi quando enfrentou Golias. Todos os soldados de Israel viam um gigante invencível, mas Davi viu um incircunciso que ousou desafiar o exército do Deus vivo. A perspectiva mudou tudo. A pedra que saiu da funda de Davi não era maior nem mais poderosa do que qualquer outra pedra, mas ela
carregava a unção e o propósito de Deus. E quando você está alinhado com o propósito divino, até uma pequena pedra pode derrubar o maior gigante. Existe uma dimensão espiritual que Deus quer te introduzir hoje. Uma dimensão que vai além da religiosidade, além dos rituais, além das tradições vazias. É a dimensão da intimidade com o Espírito Santo, onde você não apenas sabe sobre Deus, mas conhece Deus pessoalmente, profundamente, intimamente. Jesus disse em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando você realmente entende isso, quando você para de buscar a Deus através de fórmulas religiosas e começa a buscá-lo através de Jesus, tudo muda. Porque Jesus é a porta, Jesus é o acesso. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não importa quão poderosos são os arcanjos, eles não salvam, eles servem ao Deus que salva. Não importa quão impressionante é a batalha espiritual, ela não substitui a necessidade de um relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro com Jesus Cristo. E se você está ouvindo esta mensagem e nunca entregou a sua vida a Jesus, este é o momento mais importante desta palavra para você. Porque nada do que Deus pode fazer na sua vida terá significado eterno se você não tiver Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma. Ele morreu na cruz para que você não precisasse carregar o peso do pecado. Ele ressuscitou para que você tivesse acesso à vida eterna. E Ele está com os braços abertos neste exato momento, esperando que você diga sim. E eu preciso parar aqui e falar diretamente com você, olho no olho, coração a coração. Se essa palavra está tocando a sua vida, se você sente o Espírito Santo se movendo dentro de você, então eu te peço, faça algo agora. Não depois, não amanhã, agora. Porque o momento espiritual é este. Desça a mão até o botão de curtir e aperte com fé, porque esse simples gesto faz este vídeo chegar a pessoas que você nem conhece, mas que estão orando por um milagre neste exato momento. E Deus pode usar o seu like para responder à oração de alguém. Se você ainda não se inscreveu, pare agora e se inscreva no canal. Ative todas as notificações, porque todos os dias Deus tem uma palavra nova para depositar no seu coração através deste ministério. E eu não quero que você perca nenhuma. Vá até os comentários e escreva "Eu recebo", ou escreva a oração que está no seu coração agora. Porque quando você declara publicamente o que Deus está fazendo na sua vida, você está firmando um pacto espiritual diante do céu e da terra. E outras pessoas que estão lendo os comentários vão ser fortalecidas pelo seu testemunho. Pegue este vídeo agora e mande para pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas que Deus colocou no seu coração. Porque a sua obediência em compartilhar pode ser a diferença entre uma alma se perder e uma alma ser alcançada. E se o Espírito Santo tocar o seu coração para semear financeiramente nesta obra, para ajudar a manter essa mensagem chegando a milhares de famílias todos os dias, o Pix do canal está ali na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu te digo com toda a sinceridade, cada real semeado aqui é uma semente plantada no reino de Deus. E o Senhor, que vê em secreto, recompensa em público, porque não existe oferta pequena quando o coração é grande e a fé é verdadeira. O que eu vou compartilhar agora é algo que o Espírito Santo tem me mostrado nas últimas semanas com uma clareza impressionante. E eu sei que tem tudo a ver com o motivo pelo qual você está ouvindo esta mensagem hoje. Nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo de separação entre o trigo e o joio, entre aqueles que servem a Deus de verdade e aqueles que apenas fingem. Joel 2:28-29 profetizou: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões."
Esse derramamento está acontecendo agora, nesta geração. Pessoas estão tendo sonhos proféticos, visões espirituais, crianças estão profetizando, jovens estão tendo encontros genuínos com Deus. E o mover do Espírito Santo está se intensificando em todo o mundo. A questão não é se Deus vai se mover, mas se você vai estar posicionado para receber. Eu sei que agora mesmo algo está acontecendo dentro de você que é difícil de colocar em palavras. Talvez seja uma sensação de esperança que você não sentia há muito tempo. Talvez seja uma certeza de que as coisas vão mudar. Talvez seja uma paz que está invadindo áreas da sua vida que estavam dominadas pelo caos. Isso é o Espírito Santo trabalhando, moldando, restaurando, preparando você para o novo que está por vir. Romanos 8:28 nos garante: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as agradáveis, não apenas as fáceis, mas todas, incluindo as dores, as perdas, os fracassos, as decepções. Deus é tão soberano, tão poderoso, tão criativo, que Ele consegue pegar a maior tragédia da sua vida e transformá-la no maior testemunho, pegar o maior erro e transformá-lo na maior lição, pegar a maior perda e transformá-la no maior ganho. Essa é a genialidade do nosso Deus. Ele não desperdiça nada, nem mesmo a dor. Preciso compartilhar um testemunho que ilustra perfeitamente o que estou dizendo. Certa vez, conheci uma mulher que tinha perdido tudo: o emprego, o casamento, a saúde, a casa, e chegou ao ponto de não ter nem onde dormir. Ela me procurou destruída, sem esperança, com os olhos vazios de quem já desistiu de viver. Eu a olhei nos olhos e disse: irmã, eu não tenho nenhuma palavra humana que possa consertar a sua situação, mas eu sirvo a um Deus que pode. E Ele não está apenas disposto a te ajudar, Ele já está agindo. Nós oramos juntos naquele dia, uma oração simples, sem palavras rebuscadas, apenas um coração partido diante de um Deus que cura. Em menos de 3 meses, ela conseguiu um emprego melhor do que o anterior, encontrou uma casa melhor do que a que havia perdido. Sua saúde começou a se restaurar de forma que os médicos não conseguiam explicar. E o mais impressionante, o casamento que parecia irrecuperável foi restaurado de uma forma que só Deus poderia fazer. Ela me disse depois, com lágrimas nos olhos: eu precisava perder tudo para descobrir que Deus era tudo que eu precisava. Meu irmão, minha irmã, talvez você precise ouvir isso agora. O que parece perda é preparação. O que parece fim é recomeço. O que parece destruição é a demolição do velho para a construção do novo. Mas eu ainda não terminei, porque há camadas mais profundas que o Espírito Santo quer revelar. E eu preciso que você continue atento, continue com o coração aberto, continue conectado, porque cada palavra que vem a partir de agora carrega um peso espiritual que pode transformar completamente a sua realidade. Vamos falar sobre o papel específico de Rafael na sua vida neste momento, porque quando falamos de cura divina, não estamos falando apenas de cura física, estamos falando de cura da alma, cura das memórias, cura dos traumas, cura dos relacionamentos. A Bíblia registra no livro de Tobias a história de como Rafael acompanhou Tobias em sua jornada, protegendo-o, guiando-o e trazendo cura para seu pai que estava cego. Essa história é um retrato profético do que Deus quer fazer hoje. Ele quer abrir seus olhos espirituais para que você veja a realidade do reino celestial. Ele quer guiar seus passos para que você ande no caminho da bênção. E Ele quer curar aquelas áreas da sua vida que estão cegas, feridas e incapacitadas. Quantas pessoas estão carregando feridas emocionais que nunca foram tratadas?
Quantas pessoas estão sangrando por dentro enquanto sorriem por fora? Quantas pessoas estão presas em ciclos de dor, rejeição e abandono que começaram na infância e nunca foram curados? O Espírito Santo me mostrou que há pessoas ouvindo esta mensagem agora que foram abusadas, rejeitadas, abandonadas, traídas e que carregam essas feridas como correntes invisíveis que as impedem de avançar, de confiar, de amar e de serem amadas. E é para essas pessoas que Rafael está trazendo a cura mais profunda que existe. A cura que vem do trono de Deus, a cura que não apenas alivia os sintomas, mas arranca a raiz da dor. A cura que restaura a identidade, reconstrói a dignidade e liberta a alma para amar novamente. Salmo 147, 3 declara: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus não tem medo das suas feridas, Ele não se afasta da sua dor, Ele não se incomoda com o seu choro. Pelo contrário, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele toca, Ele cura. Permita que Ele faça isso agora. Abra seu coração, tire as defesas, solte as máscaras e deixe o toque de Deus alcançar aquele lugar que você esconde de todo mundo, mas que Ele já conhece perfeitamente. Algo poderoso que precisamos compreender neste momento é que os tempos de Deus são perfeitos, absolutamente perfeitos, sem margem de erro. Eclesiastes 3:1 declara que para tudo há um tempo, e tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para esperar e um tempo para agir. E o que o Espírito Santo está dizendo nesta hora é que o tempo de espera está terminando e o tempo de colheita está começando. As sementes que você plantou com lágrimas estão prestes a brotar com alegria. As orações que pareciam ter caído no vazio estão prestes a ser respondidas de forma sobrenatural. Os sonhos que você enterrou no quintal da desilusão estão prestes a ressuscitar com poder. Não é amanhã, não é na próxima semana, não é no mês que vem, é agora, é hoje, é neste momento em que os 3 arcanjos de Deus estão em batalha a seu favor. Jeremias 29:11 ecoa do trono com uma clareza cristalina. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não improvisou com a sua vida. Ele não está confuso sobre o seu futuro. Ele tem um plano detalhado, estratégico e glorioso para cada área da sua existência. E agora é o tempo desse plano ser ativado. Eu preciso falar diretamente com as famílias agora, porque o Espírito Santo me revelou que uma das maiores áreas de ataque do inimigo nesta geração são os lares, os casamentos, as relações entre pais e filhos. O inimigo sabe que se destruir a família, destrói a base da sociedade e o lugar onde a fé é transmitida de geração em geração. Mas eu decreto nesta hora, com a autoridade do nome de Jesus e o respaldo dos exércitos celestiais, que a sua família está protegida, que o seu casamento está selado pelo sangue do Cordeiro, que os seus filhos estão cobertos pela graça de Deus e que nenhuma arma forjada contra o seu lar vai prosperar. Isaías 54:17 declara: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Eu ativo essa promessa sobre a sua casa agora e declaro que o anjo do Senhor acampará ao redor da sua família e a livrará de todo o mal. Talvez você esteja neste momento se perguntando: por que agora? Por que hoje? Porque justamente neste momento Deus decidiu intervir de forma tão poderosa. E a resposta está em uma das verdades mais profundas da teologia bíblica. Deus opera em tempos kairos. Enquanto nós vivemos no Cronos, o tempo cronológico do relógio,
Dos dias que passam um após o outro, Deus opera no Kairos, o tempo oportuno, o momento divinamente ordenado, o instante em que o céu invade a terra. E este é um momento Kairos na sua vida. Não importa o que aconteceu ontem, não importa os erros do passado, não importa as vezes que você caiu, porque no Kairos de Deus tudo é renovado, tudo é restaurado, tudo começa de novo. 2 Coríntios 5:17 celebra: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o poder do novo tempo que está se iniciando sobre a sua vida. Não é uma melhoria do velho, é algo completamente novo. Uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, uma nova capacidade de sonhar, de crer e de conquistar. Eu quero te contar algo que aconteceu durante uma madrugada de oração que transformou para sempre a minha compreensão sobre a ação dos anjos. Eu estava em profunda intercessão quando uma paz sobrenatural invadiu o ambiente. Uma paz tão densa que eu podia quase sentir seu peso. E então, no meu espírito, recebi uma visão. Uma sala de guerra nos céus, arcanjos posicionados ao redor de uma mesa onde havia estratégias celestiais e nomes escritos. E um daqueles nomes era o meu. Eu entendi que Deus não gerencia o universo de forma aleatória. Ele é um estrategista perfeito que posiciona seus anjos com precisão cirúrgica para agir no momento exato, no lugar exato, na pessoa exata. Seu nome está naquela mesa celestial. Meu irmão, minha irmã e os arcanjos estão posicionados agora para executar essa estratégia com perfeição divina. Deixe-me compartilhar uma verdade que vai aprofundar ainda mais a sua compreensão. Quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6, não está falando apenas de proteção passiva, está falando de equipamento de guerra ativa. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tudo isso são ferramentas de combate para lutar lado a lado com os anjos celestiais. Quando você se reveste dessa armadura pela fé, quando declara a palavra de Deus sobre a sua vida, você está cooperando com o plano celestial e potencializando a ação dos arcanjos a seu favor. Não é espectador que Deus quer, é guerreiro. Não é passividade que o céu espera, é parceria. Tire um momento agora e pergunte ao Espírito Santo: o que tu estás me dizendo neste momento? Não tenha pressa, não se apresse. Permita que a voz suave de Deus fale ao seu coração. Permita que Ele revele aquilo que precisa ser revelado, que cure aquilo que precisa ser curado, que liberte aquilo que precisa ser libertado. Deus fala, Ele realmente fala, não apenas através da Bíblia, embora ela seja a fundação de tudo, mas também através do Espírito Santo que habita dentro de cada crente. Jesus prometeu em João 16:13, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é o seu guia, o seu conselheiro, o seu consolador, aquele que revela as coisas profundas de Deus e as torna compreensíveis para o seu coração. Não ignore sua voz, não abafe sua direção, não resista a seu mover, porque Ele está trabalhando poderosamente na sua vida neste exato instante. Agora, eu preciso falar sobre algo que vai mexer profundamente com você, algo que é o coração desta mensagem e que conecta tudo o que foi dito até agora. O fato de os 3 arcanjos estarem em batalha simultânea não é um evento qualquer, é um sinal profético de que estamos entrando em uma nova era espiritual, uma era de manifestação do poder de Deus de forma sem precedentes. Olhe ao seu redor e veja os sinais. Crises globais, incertezas, medo se espalhando como uma praga, mas ao mesmo tempo o mover de Deus se intensificando.
Pessoas sendo tocadas, vidas sendo transformadas, milagres acontecendo em proporções que não se via há décadas. Isso não é coincidência, isso é profecia se cumprindo. Isso é o cenário sendo preparado para o maior avivamento que a humanidade já testemunhou, e você foi escolhido para fazer parte disso. Não por acaso, não por mérito, mas pela graça soberana de um Deus que decidiu, antes da fundação do mundo, que você estaria vivo neste tempo, nesta geração, para este propósito. Efésios 2:10 confirma: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Há obras específicas que Deus preparou para você realizar. Há pessoas específicas que você vai impactar. Há territórios específicos que você vai conquistar. E os arcanjos estão limpando o caminho para que isso aconteça. Eu sinto no meu espírito que chegou o momento de uma oração mais profunda, mais intensa. Uma oração que vai selar tudo o que foi compartilhado e ativar cada promessa sobre a sua vida. Eu preciso que você se prepare para este momento. Se possível, ajoelhe-se. Se não puder, coloque a mão sobre o coração. Feche os olhos. Respire profundamente. Deixe que toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida saiam de você a cada expiração. E a cada inspiração, receba a paz, a fé e a presença de Deus. Este é o momento mais sagrado desta mensagem. E eu preciso que você esteja completamente presente, completamente entregue, completamente rendido diante do Deus que te ama com amor eterno. Diga comigo agora, em voz alta e com toda a fé do seu coração: Deus Pai, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, eu me prostro diante de Ti nesta hora santa. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso. Que sem a Tua graça eu não teria forças para continuar. Mas Tu nunca me abandonaste, mesmo quando eu falhei, mesmo quando eu duvidei. Tu permaneceste fiel. Eu te peço agora que o arcanjo Miguel complete a batalha contra todo principado e potestade que tem operado contra mim e contra a minha família. Que cada corrente seja quebrada e cada maldição seja anulada pelo sangue de Jesus Cristo. Eu te peço que o arcanjo Gabriel libere sobre mim a tua palavra de direção e de destino. Que eu ouça com clareza a tua voz e tenha coragem para andar no teu caminho. Eu te peço que o arcanjo Rafael derrame o óleo da cura sobre mim e sobre toda a minha casa. Que toque meu corpo e cure toda a enfermidade. Que toque minha mente e cure toda a ansiedade. Que toque meu coração e cure toda ferida emocional. Pai, eu me entrego completamente a Ti. Toma o controle da minha vida, dos meus planos, dos meus sonhos. Eu declaro que a partir de hoje sou nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, que toda porta fechada será arrombada pelo poder do Altíssimo. Eu recebo o novo tempo. Eu recebo a vitória total. Em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Amém, amém e amém. Se você orou com sinceridade, algo poderoso acaba de acontecer na sua vida. Algo que talvez você não consiga ver com os olhos físicos agora, mas que já é uma realidade concreta nos lugares celestiais. Anjos foram mobilizados, decretos foram selados, correntes foram quebradas e portas foram abertas. O mundo espiritual não opera na mesma velocidade que o mundo natural, mas eu te garanto pela autoridade da palavra de Deus que as manifestações do que foi declarado nesta oração vão começar a aparecer nos próximos dias, semanas e meses, de uma forma que vai te deixar sem palavras, de uma forma que vai te fazer cair de joelhos em adoração e gratidão ao Deus que nunca falha. Eu quero encerrar esta palavra com algo que preciso depositar no mais profundo do seu espírito, algo que eu quero que você guarde como um tesouro e que nunca, jamais esqueça.
Você não é um acidente, você não é um erro, você não é uma coincidência. Você é o resultado do amor intencional de um Deus que pensou em você antes de criar as estrelas, que sonhou com você antes de lançar os fundamentos da terra, que planejou cada detalhe da sua história com a precisão de um artista perfeito. As dores que você viveu não foram em vão. As batalhas que você enfrentou não foram sem propósito. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas, porque tudo, absolutamente tudo, estava sendo usado por Deus para te moldar, te fortalecer, te preparar para este momento exato em que você está ouvindo esta mensagem e recebendo a visitação do Altíssimo. O salmista Davi escreveu no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez você tenha andado pelo vale da sombra da morte, talvez ainda esteja andando, mas a promessa permanece inabalável. Ele está com você. Não está distante, não está distraído, não está ocupado demais. Ele está com você, ao seu lado, segurando a sua mão, guiando seus passos, preparando uma mesa diante de você na presença dos seus inimigos. E é com essa certeza que eu declaro sobre a sua vida: o novo tempo começou. Não é promessa para amanhã, é realidade para hoje. Os arcanjos de Deus entraram em batalha, e quando o exército do céu se move, nada pode resistir. Cada medo que te paralisava está sendo destruído neste momento. Cada enfermidade que te consumia está sendo curada neste momento. Cada escassez que te angustiava está sendo revertida neste momento. Cada porta que estava fechada está sendo escancarada neste momento. Porque o Deus que está lutando por você não é um Deus qualquer. Ele é o Deus dos impossíveis, o Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó com gritos de louvor, que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, que ressuscitou mortos e que está ressuscitando os seus sonhos agora mesmo. Creia nisso com todo o seu coração. Agarre-se a essa verdade com todas as suas forças e nunca mais solte. O melhor de Deus para a sua vida não está no passado, está chegando agora, neste novo tempo, que se inicia hoje. Se o Espírito Santo falou com você através desta mensagem, eu te peço uma última coisa antes de sair daqui. Não vá embora sem agir, porque o que Deus fez no seu coração nestes minutos precisa ser selado com atitude. Pare agora, antes de fazer qualquer outra coisa, e curta este vídeo. Aperte com força, com fé, porque esse like não é para mim, é para que o algoritmo entregue essa palavra para alguém que neste exato momento está chorando sozinho num quarto escuro, pensando que Deus esqueceu dele. E o seu like pode ser o instrumento que Deus vai usar para que essa mensagem chegue até aquela alma antes que seja tarde. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Inscreva-se agora e ative o sino, porque amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais. Deus tem uma palavra nova para você todos os dias, e eu não quero que você fique de fora de nada do que o Espírito Santo está preparando para este canal. Desça até os comentários e escreva o que Deus falou com você hoje. Escreva amém. Se você recebeu essa palavra, escreva o seu pedido de oração para que eu e milhares de irmãos intercedamos por você. Escreva o seu testemunho para que quem está lendo ali embaixo sem esperança encontre forças para continuar. Porque os comentários deste vídeo são um altar de oração onde vidas são transformadas. Agora pegue este vídeo e compartilhe. Mande para a sua família no grupo. Mande para aquele amigo que está afastado de Deus. Mande para aquela pessoa que não sai do seu
Um coração, porque talvez, e eu digo talvez com todo o peso dessa palavra, talvez esta mensagem seja a última chance que aquela pessoa vai ter de ouvir a voz de Deus antes de tomar uma decisão que pode mudar a vida dela para sempre. E se o seu coração foi tocado ao ponto de querer ser parte desta obra, se você entendeu que manter esta mensagem viva todos os dias, alcançando milhares de famílias, é um chamado que depende de pessoas como você, o Pix do canal está na descrição e no primeiro comentário fixado. E cada oferta, não importa o valor, é uma semente que Deus vê, que Deus honra e que Deus multiplica na sua vida. Porque quem sustenta a palavra de Deus com as suas mãos, colhe com os céus abertos sobre a sua casa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre você e sobre todos os que você ama. O novo tempo começou e Deus está caminhando com você.